Minha gratidão ao meu grande amigo Clayton. Mi gratitud es para mi gran amigo Clayton. É uma honra e um privilégio participar desta conferência. Es una honra y un privilegio participar de esta conferencia. O texto que eu quero trabalhar com vocês está em Marcos capítulo 4, El texto que quiero trabajar con ustedes está en Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. versos 35 al 41. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura. Abra su Biblia conmigo y acompáñeme por favor leyendo. E depois mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por gentileza. Y mantenga su Biblia abierta por gentileza. Está escrito: naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A título de introdução, quero fazer 4 afirmações. En el título de esta afirmación yo quiero hacer 4 puntos resaltantes. A primeira delas é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. La primera es que las tempestades existen y estas son inevitables. Nenhum de nós passa pela vida imune às tempestades. Nadie de nosotros pasa inmune a las tempestades. Numa hora ou noutra da vida, as tempestades chegam democraticamente para todos. En algún momento de nuestra vida las tempestades llegan democráticamente para alguno de nosotros. Segundo lugar, as tempestades são também imprevisíveis. las tempestades también son impredecibles. Elas chegam quando você não espera. Ellas llegan cuando tú menos lo esperas. E às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. Y la verdad a veces nos hace un giro y nos pone cabezas patas arriba. O mar da Galileia retrata esse fato. El mar de Galilea nos muestra este retrato. Vocês bem sabem que o chamado mar da Galileia é um lago de águas doces. Usted sabe que el mar de Galilea es un mar de agua dulce. O maior reservatório de águas doces do Oriente. Un reservorio de aguas dulces del Oriente. Encurralado pelas montanhas, En medio de las montañas. esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Este está bajo 200 metros debajo del mar Mediterráneo. Às vezes o vento, encurralado pelos montes, bate na superfície desse lago. A veces los vientos de en medio de los montes dan frente a este lago. E mesmo o sol a pino pode começar uma tempestade de vento. Y entonces de esa manera muchas veces se forma la tempestad. É provável que tenha sido isso que aconteceu nesse episódio. Y es muy probable que esto haya sucedido en este episodio. Não há nenhum registro de tempestade quando saíram, mas há uma tempestade que os apanha no meio da viagem. No hay un registro de tempestad cuando ellos salieron, sino que ellos recibieron en el medio de la... Às vezes é isso que acontece na nossa vida ainda hoje. Y así muchas veces sucede en nuestras vidas. É um acidente grave, Hay un accidente grave é uma enfermidade súbita, o una enfermedad súbita é um divórcio doloroso, o un divorcio doloroso é um luto traumático. o una viudez traumática. Difícil. Terceiro lugar, as tempestades, além de ser inevitáveis e imprevisíveis, em terceiro lugar, elas são também inadministráveis. En tercer lugar, también el punto es que la tempestad es Não podem ser administradas. inadministradas. Os discípulos conheciam esse lago. Los discípulos, Alguns deles eram pescadores e trabalhavam nesse lago. algunos de ellos eran pescadores y trabajaban dentro del mar. Eles já tinham enfrentado outras tempestades nesse lago. Ellos ya habían enfrentado otras tempestades también en E el tinham mar. superado esse problema. Y habían superado algunos de ellos estos problemas. Mas desta feita eles não conseguem. Pero en esta vez ellos no pueden hacerlo.
O barco já estava se enchendo de água. El barco se estaba llenando de agua. Parecia que o naufrágio era inevitável. Parecía que el naufragio era inevitable. É assim também na nossa vida. Y muchas veces así sucede en nuestras vidas. Assuntos comuns, Asuntos comunes, domésticos e com estranhos. y hay veces extraños. Problemas parece que pequenos viram gigantes Algunos problemas pequeños se vuelven gigantes. e nós não conseguimos mais controlar a situação. Y muchas veces no podemos controlar la situación. Mas em quarto e último lugar, Y en cuarto, último lugar, as tempestades são também pedagógicas. las tempestades también son pedagógicas. Nós não cremos em acaso, Nosotros no estamos convencidos en la casualidad. nós não cremos em azar, Nosotros no creemos en el azar. nós não cremos em sorte, Nosotros no creemos en la suerte. nós não cremos em determinismo cego, Nosotros no creemos en una determinación ciega. nós não cremos em misticismo. Nosotros no creemos en misticismos. Nós cremos que Deus tem um propósito em tudo quanto acontece em nossa Nosotros vida. creemos que Dios tiene un propósito en cuantas cosas nos puedan pasar. Se Deus permite você passar por uma tempestade, Si Dios permite que tú puedas pasar por una tempestad, Ele não perdeu o controle. Él no perdió el control. Ele tem um propósito. Él tiene un propósito. E as tempestades não chegam para destruir nossa vida, Entonces las tempestades a veces llegan para destruir nuestra vida, mas para fortalecer a nossa fé. sino para fortalecer nuestra fe. Então vamos olhar esse texto nessa perspectiva. Entonces vamos a ver este texto con esta perspectiva. O contexto é que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. El contexto es que Jesús había pasado todo el día enseñando estas parábolas para sus discípulos. E ele, obviamente, estava exausto e cansado. Y él obviamente estaba exhausto y cansado. E então eles entram no barco. Entonces ellos ingresan al barco E Jesus dá uma ordem: y Jesús da una orden. passemos para outra margem. Pasemos al otro lado. E Jesus pegou um travesseiro Entonces Jesús toma una cabecera e foi para trás do barco y él fue a la parte trasera del barco. e deitou e dormiu. Dice la Biblia que él se echó y durmió. Ele era perfeitamente homem. Él era perfectamente hombre. E enquanto Jesus dorme, a tempestade chega. Entonces mientras él estaba durmiendo, la tempestad llega. E os discípulos tentam resolver o problema, Los discípulos tratan de resolver el problema, mas eles não conseguem. pero aún así no pueden. Quando já estava numa situação crítica, Ellos estaban en una situación crítica, desesperadora, desesperante. eles recorrem a Jesus Entonces ellos van donde Jesús com uma pergunta em tom de censura: y con una pregunta en un tono de censura. Mestre, Maestro, não te importa que pereçamos? ¿no te importa que estamos pereciendo? E Jesus então se desperta Entonces Jesús se despierta e repreende o vento, y él reprende el viento e repreende o mar, y reprende el mar e pergunta para eles: y les pregunta a los discípulos: por que sois assim tímidos? ¿y ustedes por qué tienen miedo? Por que não tendes fé? ¿Por qué no tienen fe? E então eles, tomados de grande temor, Entonces dice que ellos, teniendo gran temor, se voltam uns para os outros se empezaron a hablar unos a otros e perguntam: y se preguntan: quem é este ¿quién es este que até o mar e o vento lhe que obedecem? hasta el mar y los vientos le obedecen? Se vocês observaram conosco, Si ustedes pueden observar con nosotros, todo esse texto está regido com 3 perguntas. todo este texto contiene 3 preguntas. A primeira pergunta está no verso 38. La primera pregunta está en el verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus. Es la pregunta de los discípulos a Jesús. A segunda pergunta que rege o texto está no verso 40. La segunda pregunta está en el verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos. Es la pregunta de Jesús hacia los discípulos. A terceira pergunta está no verso 41. La tercera pregunta está en el verso 41. É a pergunta entre os discípulos. Es la pregunta entre los discípulos. Quem é este ¿Quién es este que até o vento e o mar lhe que obedecem? hasta el viento y el mar lo obedecen? Já que o texto está regido por essas 3 perguntas, Ya que en este texto hay 3 preguntas, então é sobre essas 3 perguntas que nós vamos conversar daqui para frente. entonces son sobre estas 3 preguntas lo que vamos a conversar ahora en esta mañana. Vejamos a primeira pergunta no verso 38. Vamos a ver la primera pregunta en el verso 38. Mestre, Maestro, não te importa que pereçamos? ¿no te importa que perecemos? Os discípulos estão desesperados. Los discípulos están desesperados. A tempestade é terrível. La tempestad es terrible. O barco é frágil. El barco es frágil. A noite é escura. La noche es muy oscura. O vento está furioso. Y el viento es muy frío. O mar está incontrolável. No se puede controlar. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Incluso la muerte se está mostrando a ellos. Era um problema insolúvel. Era un problema no se podía resolver. E esta situação Entonces esta situación se agrava ainda mais se agrava aún más porque Jesus está dormindo. porque Jesús estaba durmiendo. Quem está dormindo não está agindo. Quien está durmiendo no tiene en cuenta esto. Quem está agindo não tem controle, parece imediatamente da situação. Y alguien que está durmiendo no tiene el control de la situación. E a pergunta deles
É uma censura a Jesus. Entonces la pregunta de ellos es censurando a Jesús. Não vais fazer nada, No vas a hacer nada, não vai nos ajudar, no nos vas a ayudar, não estás vendo o risco que estamos correndo, no estás viendo el riesgo que estamos vais corriendo, continuar dormindo. vas a continuar durmiendo. E a grande pergunta é por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? Entonces la gran pregunta es ¿por qué ellos están haciendo esta pregunta así con censura? O que não está bem resolvido na mente deles? ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente de ellos? Em primeiro lugar, En primer lugar, eles não estão conciliando a ordem expressa de Jesus, passemos para outra margem, com a tempestade. ellos no están considerando la orden que Jesús les dijo de ir al otro lado y pasar la tempestad. Pasar la tempestad. Normalmente nós imaginamos, Normalmente nosotros imaginamos, se estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, si estamos haciendo lo que Jesús mandó hacer, vai dar tudo certo. si esto va a dar como Él nos mandó. Se Jesus está no barco, Si Jesús está en el barco, vai dar tudo certo. va a dar todo va a salir bien. Se eu estou fazendo aquilo que Ele me mandou fazer, Si yo estoy haciendo aquello que Él me mandó a hacer, a minha viagem vai ser tranquila. mi viaje va a ser tranquilo. Mas não é o que está acontecendo. Pero no es lo que realmente está pasando. É fácil você entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Es fácil entender la tempestad que Dios mandó para el profeta Jonás. O Jonas estava numa rota de desobediência Jonás estaba en una ruta de desobediencia e Deus mandou a tempestade y Dios envió la tempestad para colocá-lo de volta no caminho. para ponerlo de nuevo al camino. Crente desviado Creyente que está desviado, é endereço certo de tempestade. la tempestad es para poder redireccionarlo. Se você está afastado dos caminhos de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Si tú estás apartado de Dios, Él va a enviar una tempestad detrás de ti. Não para destruir você, mas para trazer você de volta ao No caminho. para destruirte, sino para traerle a Él de nuevo. Mas como compreender que você está fazendo a vontade de Deus? Você é um crente piedoso e cheio do Espírito Santo e está enfrentando tempestades na sua vida. Pero entonces, ¿cómo comprender si tú eres un creyente que está en la presencia de Dios y aún así la tempestad te está pasando sobre tu vida? Essa era a grande crise deles. Esta era la gran crisis de ellos. A segunda crise que eles estão vivendo e por isso perguntaram em tom de censura La segunda crisis que ellos estuvieron pasando y por eso ellos preguntaron con censura é conciliar es conciliar a urgente necessidade deles com a demora de Jesus. la urgente necesidad que ellos tenían con la demora de Jesús. Porque Jesus está dormindo ¿Y por qué Jesús está durmiendo? e ele não está agindo. Y Él no está viendo todo esto. E se ele não está agindo, o problema só se agrava. Entonces, si Él no está atendiendo esto, todo esto se va a agravar. Às vezes nós sofremos mais com a demora de Deus Muchas veces nosotros sufrimos la demora de Dios do que com o próprio problema. que con el propio problema. É o caso de Marta e Maria em Betânia. Por ejemplo, el caso de Marta y María en Betania. Mandaram um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ellos enviaron un mensaje diciendo: está enfermo a quien tú amas. E Marta esperava que Jesus atendesse na hora certa. Marta estaba esperando que Jesús venga y la atienda rápidamente. Jesus já tinha curado pessoas à distância. Jesús ya había curado personas andando solamente. Ou sempre que alguém clamava a Jesus, imediatamente ele atendia. A las personas que llamaban a Jesús, Él inmediatamente las atendía. Mas agora Jesus não vem. Pero Jesús ahora no vino. Jesus era amigo da família. Jesús es amigo de la familia. E quando Jesus chega em Betânia, Y cuando Jesús llega a Betania, o Lázaro já está morto e sepultado há 4 dias. ya Lázaro estaba muerto y sepultado hace 4 días. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Cuando Jesús llega a la aldea de Betania, antes de Marta falar shalom para Jesus, Marta y María le dijeron shalom. Antes de ellos decir shalom a Jesús, ela já foi expressando a sua mágoa. ellas empezaron a Se tu expresar estiveres su aqui, meu irmão não molestia. teria morrido. Y le dice: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Só chegou atrasado. El Señor llegó atrasado. Agora não adianta mais. Entonces ya de nada sirve más. Mas preste atenção, Pero preste atención, Jesus nunca chega atrasado. Jesús nunca llega atrasado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Quando ele parece estar atrasado, Cuando pareciera que Él estuviera atrasado, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa es vida. porque Él está preparando algo mejor para tu vida. As tempestades podem estar fora do nosso controle, La tempestad puede estar fuera de nuestro control, mas não estão fora do controle de Jesus. pero no está fuera del control de Jesús. Jesus está no controle da situação. Jesús tiene el control de toda esta situación. Então você precisa ter calma Entonces necesitas tener calma e esperar em Deus. y esperar en Él. Diz a Bíblia que Jesus então, La Biblia dice que Jesús se levanta, se levanta, acalma o vento, Él calma el viento, acalma o mar, calma el mar.
O vento escuta a voz de Jesus. El viento escuchaba a Jesús. O mar escuta a voz de Jesus. El mar escuchaba a Jesús. A voz de Jesus é poderosa. La voz de Jesús es poderosa. Ele dá uma ordem e o sol para. Él da una orden y el sol se detiene. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Él da una orden y las estrellas aparecen. Ele dá uma ordem e o sol entra em ação e o sol para. Él da una orden y el sol entra en acción o también él para. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Entonces a la orden el viento E se detuvo o mar obedece a sua voz. y el mar obedece su Ele voz. dá uma ordem aos anjos, eles saem para obedecê-lo. Entonces él da una orden y los ángeles salen Ele dá a uma ordem aos obedecerlo. demônios, eles batem em retirada. Entonces él da una orden y los demonios ellos se van de ahí. Ninguém pode resistir à voz de Jesus. Nadie puede resistir la voz de Jesús. Agora é curioso, Ahora, hay algo curioso aquí. é que nessa passagem, Que en este pasaje, Jesus primeiro acalma a tempestade, Jesús primero calma la tempestad para depois acalmar os discípulos. para después calmar a los discípulos. Primeiro ele acalma a circunstância, Entonces, él primero calma la para circunstancia depois acalmar os nossos y sentimentos. después él calma nuestros sentimientos. Mas há uma segunda tempestade que aconteceu nesse mar. Entonces, hay una segunda tempestad que ocurrió en este mar. Está lá em Mateus capítulo 14. Está en Mateo capítulo 14. Naquela segunda tempestade, Jesus mudou a metodologia. En este verso Jesús cambió la teología. Primeiro, ele acalmou os discípulos, Primero, él calmó a los discípulos para depois acalmar a para tempestade. después calmar la tempestad. E por quê? ¿Y eso por qué? Porque às vezes a tempestade maior está fora de nós. Porque muchas veces la tempestad mayor o más grande está fuera de nosotros. Outras vezes está dentro de nós. Otras veces está dentro de nosotros. Às vezes a nossa maior tempestade não é a circunstância, Muchas veces para algunos la tempestad no es la circunstancia, mas os nossos sentimentos. sino nuestros sentimientos. Talvez hoje você está lidando com a tempestade que está fora de você. Quizás tú estás lidiando con algo que está fuera de ti. Talvez você está lidando com a tempestade que está dentro de você. O quizás estás lidiando con algo que está dentro de ti. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta Yo tarde. quiero decirte que Jesús está aquí en esta tarde. E Ele é poderoso para acalmar a tempestade da circunstância. Él es poderoso para calmar toda tempestad y E Ele é circunstancia. poderoso para acalmar o seu coração. Y Él es poderoso para calmar tu corazón. Agora então Jesus Y ahora entonces Jesús vai fazer a segunda pergunta. va a hacer la segunda Está pregunta. no versículo 40. Está en el verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? ¿Por qué ustedes si tienen miedo? No es que ustedes no tienen fe. Coloque-se no lugar daqueles discípulos, num ver. barco frágil, Vamos a ponernos en el lugar de estos discípulos, en un barco muy delicado. num mar revolto. El mar revuelto, É de noite. es de noche. O barco está enchendo de água. El barco se está llenando de agua. A morte está mostrando para eles a sua carranca. La muerte se está mostrando a ellos. Você teria medo? ¿Tú tendrías miedo? Você se sente melhor do que aqueles discípulos? ¿Usted se sentiría mejor que estos discípulos? Você tem mais fé do que eles tinham? ¿Usted tendría más miedo que ellos, de lo que ellos tenían? Por que Jesus pergunta para eles, por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Entonces, ¿por qué Jesús les pregunta, por qué están teniendo miedo? ¿Por qué ustedes no tienen fe? Por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? ¿Por qué los discípulos tenían que tener fe y no miedo? O texto nos apresenta 4 respostas. El texto nos presenta 4 respuestas. A primeira delas está no próprio texto. La primera de ellas está en el propio texto. Eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus no verso 35. Ellos no habían tenido fe por causa de la promesa en el verso 35. Passemos para outra margem. Pasemos al otro lado. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? Si Jesús dijo pasemos al otro lado, ¿cuál sería el destino de ellos? A outra margem. El otro lado. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Promesa de Jesús y la realidad son la misma cosa. Ele é o avalista da sua própria palavra. Él avala su propia palabra. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. Não importa a circunstância, ele prometeu que era a outra margem o destino deles. No importa la circunstancia, Él prometió que iban a estar al otro O que lado. vai acontecer entre a palavra dada e o cumprimento dela não importa. O que importa é que a palavra dele não pode falhar. Lo que va a suceder entre lo que Él dijo y lo que Él iba a hacer, se va a cumplir ahí. No Então importa la situación. você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Entonces no necesitas tener miedo, necesitas tener fe. Segundo lugar, Segundo lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da
presença de Jesus. Ellos debieran de tener fe y no miedo por causa de la presencia de Jesús. Jesus estava dentro desse barco. Jesús estaba dentro del barco. E se Jesus está dentro do nosso barco, Y si Jesús está dentro de nuestro barco, pode existir tempestade, puede existir la tempestad, mas não naufrágio. pero no el naufragio. Pode ter circunstância difícil, Pueden haber circunstancias difíciles, mas não fracasso. pero no fracaso. Jesus é o criador do mar. Jesús es el creador del mar. Jesus é maior que o mar. Jesús es mayor que el mar. A criatura não pode vencer o Criador. La creación no puede vencer al creador. E então, se Jesus está dentro desse barco, Entonces Jesús está en el barco esse barco não pode afundar. y ese barco no se puede hundir. Jesus prometeu estar com você e comigo todos os dias da nossa vida. Jesús prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra O vida. maior antídoto contra o medo Entonces Él va a cumplir esta promesa. não é a nossa força, No en nuestra fuerza, é a presença de Jesus conosco. es la presencia de Dios con nosotros. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não Aunque- temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aunque yo ande por el valle de sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás Esta é a conmigo. promessa de Jesus para você. Esta promesa es de Jesús Ele para está ti. com você Él está contigo. nas horas alegres, En las horas alegres, nas horas tristes, las horas tristes, nas horas de saúde en las horas de e salud nas horas de doença, y en las horas de nas enfermedad, horas que celebra a vida en las horas e donde na celebra hora que vida, você chora a morte. y en la hora que tú Ele lloras la nunca muerte. vai deixar você. Nunca te va a dejar. Ele está com Él você. está contigo. Você precisa ter fé e não medo. Tú necesitas tener fe y no miedo. Terceiro lugar, Tercer lugar, eles deviam ter fé e não medo, ellos deberían de tener fe y no miedo por causa da paz de Jesus. por causa Da paz. de la paz que da Jesús. Jesus estava dormindo. Jesús estaba durmiendo E a pergunta é: y la pregunta es, ele sabia que a tempestade viria? ¿él sabría que la tempestad iba a É venir? claro que sim. Pues claro que sí. E por que dormiu então? Entonces, ¿por qué se durmió? Porque sabia que estava tudo sob controle. Porque él sabía que todo estaba sobre su control. Paz não é ausência de tempestade. La paz no es la ausencia de tempestad. Paz é a consciência de que mesmo na tempestade Paz- tudo está sob controle. La paz es que sabiendo que viene la tempestad, todo está bajo control. Não do seu controle, No de tu control, mas do controle de Jesus. sino que el control de Jesús. Você não precisa ter medo, Tú no necesitas tener miedo, você precisa ter fé. tú necesitas tener fe. Quarto lugar, Cuarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? ¿por qué ellos deberían de tener fe y no miedo? Por causa do poder de Jesus. Por causa del poder de Jesús. Esse texto revela Este texto revela que Jesus tem poder sobre a natureza. que Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. O mar não age, El mar no actúa a revelia ao contrário da vontade de Jesus. en contrario de la voluntad de Jesús. O vento não opera El viento no opera na contramão da vontade de Jesus. contradiciendo la voluntad de Jesús. Ele dá uma ordem para o mar Él dio una orden al e os mar ouvidos do mar escutam a sua voz. y los oídos del mar escuchan esta voz. Ele dá uma ordem para o vento Él dio una orden al viento e o vento escuta a voz do Criador. y el viento escucha la voz del Creador. Ele tem poder sobre a natureza. Él tiene poder sobre la Ele tem naturaleza. todo o poder Él tiene todo el poder do céu en los cielos, na terra así como en la tierra e debaixo da terra. y debajo de la tierra. Mas o texto seguinte, Marcos capítulo 5, Más en el texto siguiente, Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, versos del 1 al 20, naquela mesma noite, en aquella misma noche, Jesus desembarca numa região Jesús desembarca en una región que nós chamamos hoje de Montanhas de Golã. que hoy nosotros llamamos montaña de Golán. Era o lado oriental do lago. Es en el lado oriental del lago. Era uma região gentílica. Era una región de gentiles. E ali havia uma montanha. Entonces allí había una montaña E ali havia um cemitério. y allí también cerca estaba el cementerio. E a única coisa que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. Y lo único que uno espera ver en un cementerio, lo único que no quiere ver es una persona viva. E lá tinha um homem. ¿Cómo? Lá tinha um homem Ahí estaba un hombre furioso, enojado, nu, sem roupa, desnudo, sin ropa, violento, aún violento. gritando de noite e de dia, Él gritaba de noche y de día, entre os sepulcros, entre los sepulcros. tomado por uma legião de demônios. Él estaba invadido por una legión de demonios. Aquele homem tinha sido enjeitado pela família. Aquel hombre había sido rechazado por la familia. Aquele homem era um foragido da justiça. Era Algemas não prendiam mais a ele. Era un forajido de la justicia, nadie pudo detenerlo. Aquele homem não tinha mais espaço entre os vivos. Este hombre no tenía más espacio entre los vivos. Ele estava morando entre os mortos. Él estaba viviendo dentro de los muertos. Era um pai
pária da sociedade. Era alguien separado de la sociedad. Alguém acreditava, não tem mais esperança para ele. La gente cuando lo veía dice, no hay esperanza para él. Esse homem poderia dizer, acabou para ele, não tem mais chance para ele. Entonces muchos decían, este ya se acabó, no hay más chance para él. E Jesus faz uma viagem de noite, Entonces Jesús hace el viaje de noche, depois de uma tempestade, después de la tempestad, para dentro de um cemitério. y entra al cementerio. Porque para Jesus não tem vida irrecuperável. Porque para Jesús no hay nadie irrecuperable. E Jesus então liberta esse homem de uma legião de demônios. Entonces Jesús lo libera de esta legión de demonios. 6.000 demônios. 6.000 demonios. Para provar uma coisa. Para probar solamente una cosa. Ele tem poder sobre a natureza. Que él tiene poder sobre la naturaleza. E ele tem poder sobre os demônios. Y sobre los demonios. Ele tem controle sobre os demônios. Él tiene control sobre los demonios. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Quien Cristo. tiene la llave de las puertas del infierno no es el diablo. Todo es joelho Jesús. tem que se dobrar diante de Jesus no céu, Toda na terra e rodilla debaixo se da terra. dobrará delante de nuestro Señor. Ele é o libertador dos homens. Él es el libertador de los E hombres. ele é o atormentador dos demônios. Y él es un ahuyentador de los demonios. Ele liberta aquele homem Jesús libertó a este e hombre. transforma aquele homem num missionário, Y él transformó a este hombre en un misionero. para ser um mensageiro das boas novas entre a sua família. Para ser un mensajero de las buenas nuevas. Mas quando Jesus retorna no outro dia, Pero cuando Jesús vuelve al siguiente día, havia uma grande multidão à sua espera. hay una gran multitud que lo está esperando. E havia no meio dessa multidão uma mulher, Y en medio de esa multitud había una e mujer. ela tinha uma hemorragia, Ella tenía una hemorragia. 12 anos sofrendo. 12 años sufriendo. E ela pensou, Y ella comenzó a pensar, se eu apenas tocar na orla das vestes de si Jesus, tan solo tocar el borde de su manto, eu ficarei curada do meu mal. yo estaré curada de mi mal. Ela então toca nas orlas das vestes de Jesus. Entonces ella tocó el borde del manto de Jesús. E imediatamente a hemorragia é estancada. Y inmediatamente la hemorragia se detuvo. Porque o Jesus que tem poder sobre a natureza, Porque el Jesús que tiene el poder sobre la o Jesus que tem naturaleza, poder sobre os demônios, el Jesús que tiene poder sobre los é demonios, o Jesus que tem poder sobre as es enfermidades. Jesús quien tiene poder sobre las A enfermedades. última palavra não é da ciência. La última palabra no la tiene la A última ciencia. palavra não é da medicina. No, la última palabra no es de la A última medicina. palavra é do La Senhor última Jesus. palabra es del Señor Jesús. Para ele não tem doença incurável. Para él no hay una enfermedad Ele é o incurable. Todo-Poderoso Él Deus. es el Todopoderoso. Mas logo em seguida, Después de esto, há no meio dessa multidão en medio de esta multitud, pai muito aflito. había un padre muy afligido. Este homem é muito conhecido em Cafarnaum. Este hombre era un hombre muy conocido en Capernaum. Ele era o chefe da sinagoga. Era el jefe de la sinagoga. Ele era o líder religioso da sua cidade. Él era un líder religioso de la ciudad. E ele tem uma única filha. Él tenía una única E a sua hija. filha tem 12 Y anos. su hija tenía 12 años. E a sua filha está doente, Ella estaba enferma, à beira da morte. al borde de la muerte. Mesmo esse homem sabendo que Jesus estava sendo rejeitado nas sinagogas. Mismo aún así él sabía que Jesús era rechazado en las Porque na sinagogas. sua sinagoga, Porque en su sinagoga, depois que Jesus curou um homem de uma mão mirrada, después de que él curó para el hombre que tenía la mano mal, as autoridades religiosas, junto com os herodianos, las autoridades religiosas junto con los herodianos queriam matar Jesus. querían matar a Jesús. Jesus não era mais bem visto nas sinagogas. Entonces Jesús no era un hombre bien visto en este lugar. Mas este homem rompe todas essas dificuldades Pero este hombre rompe con todas estas e vai até dificultades Jesus y va donde e se Jesús prostra diante de y Jesus se postra delante de Jesús e adora Jesus y adora a Jesús. e diz para Jesus: vão comigo na minha casa Y él le dice a Jesús, vamos a mi e põe casa as mãos sobre a minha filha y pon tus manos sobre mi hija para que ela seja curada. para que ella se sane. É nesse momento En ese momento que Jesus para atender aquela mulher. es donde Jesús se detiene para atender a esa mujer. E eu imagino a angústia do coração de Jairo. Yo imagino la angustia del corazón de Jairo. Vamos, Jesus, vamos Y él, logo. él diciendo, vamos, Vamos, Jesús, vamos. apresúrate, vamos. Quando ele está nessa angústia toda, Cuando él está en esta angustia, chega um mensageiro da casa de Jairo dice que viene un mensajero de la casa de Jairo e diz para ele: não incomodes mais o y mestre, le dice, no molestes más al maestro, a tua filha morreu. tu hija ya murió. O mundo desaba sobre a cabeça dele. Todo el mundo se pasó por la cabeza de él. Apagou-se a última lâmpada da esperança no seu Su coração. última luz de esperanza se acabó en el Mas corazón. Jesus olha para ele Pero Jesús lo mira e diz: não tenhas medo, y le dice, Jairo, no tengas miedo, crê Jairo, somente. cree solamente. E Jesus vai com ele. Entonces Jesús va con él. E quando ele chega lá, Y cuando él llega allá, havia o coral da morte. había mucha gente que estaba
llorando por la grande muerte. coral da morte. Era un gran grupo de personas que lloraban. E aí entra o solo da ressurreição. Entonces ahí entra el sonido de la resurrección. E as pessoas choravam. Las personas estaban E as llorando. pessoas pranteavam. Las personas estaban ahí quejándose. E Jesus perguntou: por que vocês estão pranteando? Não estão chorando. Y Jesús le decía, ¿por qué están quejándose y llorando? A menina não está morta, ela dorme. La pequeña no está muerta, ella solamente duerme. E aí zombavam dele. Entonces ellas se burlaban de él. E Jesus então entra para o quarto da menina, Entonces Jesús entra al cuarto de esta pequeña. apenas acompanhado de Pedro, Tiago e João. Estaban solamente acompañados por Pedro, Dos pais Juan da menina. y los padres de la pequeña. E Jesus põe a mão sobre a menina Dice que Jesús puso la mano sobre la pequeña e fala na sua língua materna: y él habla en su lengua materna. Talita cumi, Talita cumi, eu te mando, levanta-te. yo te mando, levántate. Era a palavra que uma mãe dizia para sua criança que estava na hora de ir para a escola: levanta. Era la Está na hora de ir misma para a escola. frase que un padre utiliza para decirle al hijo para que vaya a la escuela. Hijo, despierta, vamos, Levanta. levántate. E a morte solta as garras da menina. Y la muerte soltó de sus garras a esta pequeña. E a menina ressuscita. Y la niña resucita Para provar uma coisa: para probar una cosa. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesús tiene poder sobre los demonios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesús tiene poder sobre las Jesus tem enfermedades. poder sobre a morte. Jesús tiene poder sobre la muerte. Ele entrou nas entranhas da morte. Él entró en medio de las Ele garras de la muerte arrancou o aguilhão da morte. y arrancó a la niña de la muerte. Ele matou a morte. Él mató a la muerte. E ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Y él resucitó inaugurando la Ele é a inmortalidad. ressurreição e a vida. Él es la resurrección y la Ele vida. tem poder sobre a morte. Él tiene poder sobre la A morte muerte. já foi vencida. La muerte ya fue E vencida. você que crê no Senhor Jesus nunca morrerá Y eternamente. tú y los que creen en Jesús Porque nunca você morirán está diante daquele que é a eternamente. ressurreição e a Tú vida. estás creyendo en aquel que tiene la resurrección. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Tú no necesitas tener miedo, necesitas tener fe. Então chegamos ao verso 41. Entonces llegamos al verso 41. E a última pergunta do texto. Y aquí está la última pregunta de este texto. Agora não há pergunta, a pergunta não é mais dos discípulos para Jesus. Ahora la pregunta ya no es más de los discípulos a Jesús. Agora a pergunta não é mais de Jesus para os discípulos. Ahora la pregunta ya no es más de Jesús hacia los discípulos. Agora a pergunta é entre os discípulos. Ahora la pregunta es entre los discípulos. Quem é este? ¿Quién es este? Quem é este? ¿Quién es este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que hasta el viento y el mar le obedecen. E nós poderíamos dar essa resposta nesta tarde. Y nosotros podríamos dar esa respuesta esta tarde. Este é aquele Este es aquel que antes da fundação do mundo, que antes de la fundación del mundo, junto com o Pai e o Espírito Santo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, estava em plena harmonia, estaba en plena armonía, em plena comunhão, en plena comunión, satisfeito em si mesmo. satisfechos. Quem é este? ¿Quién es este? Este é aquele Este es aquel que criou todas as coisas que hizo todas las cosas no princípio, en el principio. porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Porque todas las cosas fueron hechas por Él. e sem ele nada do que foi feito se Y fez. sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Quem é este? ¿Quién es este? Este é a semente da mulher Este es la semilla de la mujer que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. para pisar la cabeza de la serpiente. Quem é este? ¿Quién es este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este es descendiente de Abraham en quien todas las familias de la tierra son benditas. Quem é este? ¿Quién es este? Este é aquele que é representado pelo Cordeiro da Páscoa, Este es aquel que es representado por el Cordero de la cujo Pascua, sangue vertido, al vertir su sangre aplicado na batente das portas, y puesto en el umbral de las puertas, libertou os israelitas da morte no Egito. libró a los israelitas de la muerte. Quem é este? ¿Quién es este? Este é aquele que é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Este aquí que representaba la columna de nube y de fuego. Este é aquele que é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Él es representado aquel que venía en el maná del cielo y el agua que salía de la roca. Este é aquele que é simbolizado pelo tabernáculo. Este es aquel quien simbolizaba el tabernáculo. Este que é simbolizado pela arca da aliança. Este es aquel que era simbolizado por el arca de la alianza. Este é aquele que é simbolizado por aquilo que estava dentro da arca. Él es aquel que simbolizaba por aquello que estaba dentro As del tábuas arca. da lei. Las tablas de la ley. O vaso com maná El pedazo de maná. e a vara seca de Arão que Y la floresceu. vara seca de Aarón que Quem é floreció. este?
¿Quién es este? Este é aquele que é representado pelo templo. Este es aquel que era representado por el templo. Este é aquele que é representado pelas festas. Este era el que era representado por las Este fiestas. é aquele que é representado por todos os sacrifícios de Israel. Este era quien era representado por todos los sacrificios en Israel. Quem é este? ¿Quién es este? Este é o maravilhoso conselheiro. Este es el maravilloso É consejero. o Deus forte. El Dios É o fuerte. Pai da eternidade. El Padre de É eternidad. o príncipe da El paz. príncipe de la paz. Quem é este? ¿Quién es este? Este é o sol da justiça. Este es el sol de Este é a justicia. brilhante estrela da manhã. Es la estrella brillante de la Quem mañana. é este? ¿Quién era este? Este é o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne. Este es el verbo que se hizo carne. E habitou entre nós. Entonces, y él habitó entre Cheio de nosotros. graça e de verdade. Lleno de gracia y de verdad. Quem é este? ¿Quién es este? Este é o Cordeiro de Deus que Este tira es o el pecado do Cordero de mundo. Dios que quitó el pecado del mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este es el Cordero que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos. Quem é este? ¿Quién es este? Este é a raiz de Davi. Este es la raíz de David. Este é o leão da tribo de Judá. Este es el león de la tribu de Judá. Este é o fundamento da igreja. Él es el fundamento de la Este iglesia. é o dono da igreja. Este es el dueño de la iglesia. Este é o edificador da igreja. Él es el edificador de la Este é iglesia. o protetor da Él igreja. es el protector de la iglesia. Quem é este? ¿Quién es este? Este é o grande eu sou. Este es el gran yo soy. Este é o pão da vida. Este es el dueño de la vida. Este é a luz do mundo. Él es la luz del mundo. Este é a porta das ovelhas. Él es el pastor de las ovejas. Este é o bom pastor. Este es el buen pastor. Este é a ressurreição e a vida. Él es la resurrección y la Este é o vida. caminho e a verdade e a vida. Él es el camino, la verdad y la Este vida. é a videira verdadeira. Esta es la vid verdadera. Quem é este? ¿Quién es este? Este é o Salvador. Este es el Este é o Salvador. Messias. Este es el Mesías. Este é o único nome dado entre os homens pelo qual não importa que sejamos Este es el salvos. único nombre dado a los hombres de que Este é o podamos único ser mediador salvos. entre Deus e os homens. El único mediador entre Dios y los Este é o hombres. Rei dos Reis. Es el Este é Rey o de Senhor los dos reyes. Senhores. El Señor de señores. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados. Él es quien murió por nuestros pecados. Este é aquele que ressuscitou para nossa Este es el que justificação. resucitó para darnos victoria. Este é aquele que voltou para o céu. Él es aquel que volvió de los Este é aquele que cielos. derramou o Espírito Él es aquel Santo. que derramó el Espíritu Este é Santo. aquele que vai voltar para Él es el que buscar a va sua a volver a igreja. buscar a su iglesia. Este é a razão da nossa Él es la esperança. razón de nuestra Este esperanza. é o nosso glorioso Este es Redentor. nuestro glorioso Hijo de Dios. Este é aquele que diz para você nesta tarde: Este es el mismo que te dicen esta tarde. você não precisa ter medo, Tú no necesitas tener miedo. você precisa ter fé. Tú necesitas tener fe. A Ele a honra, A Él la honra, a glória la gloria e o louvor, y el loor. agora La ahora e pelos séculos por los eternos. siglos de los siglos. Aleluia. Aleluya. Amém. Amén.